sequência de algumas lives aí na terça-feira, às 5 da tarde, então acho que hoje a gente resolveu fazer um negócio um pouco diferente, bater um papo com o Paulo Dietz e o Thiago Faveri, cara, acho que a maioria deve conhecer já, o Dietz trabalha com o Faveri, os dois tocam a mesa de investimentos lá na mesa de Miami da XP. Acho que a ideia é fazer um bate-papo mais informal possível aqui sobre metaverso, um assunto super complexo, novo e profundo. Ninguém aqui é especialista exclusivamente nisso, muito pelo contrário, acho que tem gente que, acho que o Jitsi principalmente gosta e aprofundou um pouco mais sobre o tema. E a ideia é fazer um negócio bem introdutório. Acho que é um assunto que ganhou relevância nos últimos meses, talvez no último ano e pouquinho, voltou à tona, né, depois de um certo tempo mais parado. Eu acho que tentar colocar o pezinho na água, entender o que é isso, para onde que vai, né, qual é o impacto que isso pode ter em business, né, das mais diferentes formas. Né? Eu acho que o Jitsi preparou um material super legal para começar, e depois eu acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, perguntas e respostas. Quem quiser interromper, manda pergunta no chat, enfim, por WhatsApp, ou e-mail, quem quiser, o chat fica mais fácil, eu vou monitorando por aqui. E a ideia é a gente ser o mais informal possível, com uma linguagem muito, muito tranquila. Assim, de novo, ninguém aqui é super especialista, ninguém aqui trabalha em empresa puramente de tecnologia, né? Então, só lembrando, né? O Jitsi, ele é head da parte de equities da mesa de investimentos, então, né, assim, especificamente esse é o job description dele, né? E o Faveri é o head da mesa de investimentos como um todo, tá com a gente há bastante tempo, eles são sócios da empresa também. Então, a ideia é fazer um bate-papo. Jitsi, Faveri, super obrigado pela presença de vocês dois, cara, uma honra de bater um papo aqui. Não estamos falando de produto, estamos falando de né, do negócio mais amplo possível. Então, Jitsi, passo para você, cara, a palavra está contigo, o que você precisar, está por aqui. Obrigado, Edu. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, Edu e Faveri. É um prazer para mim estar mostrando aqui um pouquinho do que a gente tem aprendido sobre esse tema que é tão falado, tão promissor, né, que é o metaverso. Na verdade, a gente já vem estudando esse tema faz alguns meses. Ultimamente, obviamente, a gente teve que tirar o chapéu de especialista em metaverso, colocar o chapéu do especialista em política monetária e, mais recentemente, o especialista em geopolítica. Mas quando a gente começou a estudar, ele era o grande tema do momento, ele foi um tema da moda, né? Principalmente depois que o Facebook mudou de nome para Meta Platforms, ele ficou bem em voga e a gente começou a estudar. E, obviamente, o nosso objetivo aqui não é ser um grande especialista em metaverso, em blockchain, NFTs ou qualquer coisa do tipo, mas sim buscar oportunidades de investimento nesse novo mundo, nesse novo universo que a gente tá vendo por aí. Eu separei aqui a apresentação em 7 itens, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho das origens do metaverso e por que ele está tão na moda, né? Depois eu vou entrar nas definições. É difícil definir o metaverso, não é algo estático. Eu vou falar de proto-metaversos e aí quando eu apresentar vocês vão saber o que é o proto-metaverso. Um jeito fácil de definir, ou pelo menos que ajuda a definir, é dizer o que ele é e o que ele não é. O item 5 aqui é mais controverso. Eu vou falar se é moda ou oportunidade. Eu já joguei no time do modinha, achava que era modinha, dado que a gente está fazendo essa apresentação aqui, vocês percebem que eu virei casaca, então eu já acho que é uma oportunidade, então é interessante abordar isso aqui. Vou falar um pouquinho de quais as teses de investimento, de quais as formas que a gente tem para poder achar as teses de investimento, e vou falar um pouquinho das formas de investir com base nessas teses de investimento. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as empresas. Então vamos lá, origens. Começando pelo começo, né? Quem criou o termo metaverso? Quem foi a primeira pessoa a falar esse termo? Foi esse senhor aqui na esquerda, o Neil Stephenson. E foi num livro chamado Snow Crash, de 1992.
O enredo desse livro se passa num ano indefinido, ele não coloca uma data, mas é no século XXI, e, entre aspas aqui, alguns anos depois de um grande colapso econômico. Então, tem alguma coisa a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Nesse novo mundo, o governo perdeu boa parte do seu poder, inclusive a Califórnia ali é um país soberano, não é mais parte dos Estados Unidos, etc. É um livro futurístico, obviamente, e nesse livro, no enredo, os mundos virtual e físico se encontram. Eles são basicamente a mesma coisa, o mundo virtual e o mundo físico, nesse enredo do Neil Stephenson. O próprio Snow Crash, que é o termo que dá nome ao livro, ele é um mix de vírus, droga e religião, que afeta ambos os mundos simultaneamente. Inclusive, em uma parte do livro, alguém pergunta se é um vírus, se é uma droga ou uma religião. E aí o personagem afirma, mas qual a diferença? Então, é um livro bem futurístico, é a origem do termo metaverso, mas por que é importante falar do Neil Stephenson? Porque além de ter cunhado o termo e de ser um escritor respeitado nesse mundo de ficção científica, ele é uma espécie de guru, um guru futurólogo de diversos fundadores e CEOs das grandes empresas de tecnologia. Por exemplo, o Bill Gates já recomendou algumas vezes os livros dele naqueles 5 livros para ler nesse verão. Todo ano ele publica 5 livros. O Neil Stephenson já apareceu 2 ou 3 vezes nessa lista do Bill Gates. O Peter Thiel, que é fundador do PayPal, ele tinha um dos livros do Neil Stephenson que fala mais sobre o mundo de criptomoedas, etc. Ele tinha, na época do PayPal, no começo, como leitura obrigatória para todos os funcionários que entravam no PayPal. Ele obrigava todo mundo a ler um livro do Neil Stephenson. E ele foi o primeiro e, durante muito tempo, o único funcionário da Blue Origin, que é a empresa de foguetes do Jeff Bezos. Então, ele, como futurólogo, ou alguém que entendia como seria o futuro, já dava conselhos para o Jeff Bezos na criação dessa empresa de foguetes. É interessante notar também que nesse livro ele cunha um outro termo que todo mundo já conhece, muito antes do metaverso, que é o termo avatar. Então, nesse livro também é a primeira aparição mais popular do termo avatar. Outra origem do metaverso, e aí se o Neil Stephenson é o pai ou o Matthew Ball é a mãe? Não, ele não é a mãe. Ele é o pai do conceito moderno de metaverso. O Matthew Ball, quem que é ele? Ele é um investidor, ele é um venture capitalist, ele é fundador da Epyllion Company, que é uma empresa de venture capital. Ele é gestor do Markers Fund, que é o maior fundo de games por AUM do mundo. Ele é advisor da KKR, que também é uma empresa de investimentos. Ele é co-founder da Ball Metaverse, que é a empresa que criou o índice Meta, que é o benchmark do ETF, que eu vou falar mais para o final, eu vou falar que é o ETF que segue o tema metaverso. Então, foi o Matthew Ball que criou o índice que esse ETF segue. Ele que disseminou o conceito. E ele escreve vários artigos sobre metaverso muito antes de ser moda, muito antes de voltar à moda, né, o termo metaverso. Inclusive, tem uma passagem super interessante que o CEO da Tencent falou que ele era um fool, ele era um boboca, digamos assim. Aí ele, mas por quê? Ele, não, porque você está disponibilizando de graça, e aqui está o site dele, esse matthewball.vc, que ele tem todos esses papers, todos esses conceitos de metaverso. Então, o CEO da Tencent falou, está disponibilizando de graça algo que eu pagaria muito dinheiro para ter. Mas é o jeito que ele tem de disseminar a informação, ele tem outras formas de ganhar dinheiro com os investimentos, etc. Então, está tudo aqui disponível. Quem tiver mais interesse no tema, é só entrar no site dele aqui, o matthewball.vc, que tem bastante coisa. Eu vou falar mais dele ao longo da apresentação. Gids, a gente pode disponibilizar essa apresentação depois para os clientes que quiserem? Pode. Legal. Eu tirei as partes mais controversas. Mas aí vamos lá, vamos tentar definir o que é o metaverso. Não é fácil, tá? Não é fácil porque não é algo estático, não é algo que está escrito na pedra, então muda muito. E aí, por não ser algo fácil, não ser algo estático, eu trouxe aqui algumas definições, eu vou pedir perdão aqui porque eu vou ler, tá? Para não esquecer de nada, eu vou ler. De acordo com o Mark Zuckerberg, eu peguei um parágrafo aqui da apresentação dele. Ele fala que o metaverso é um ambiente virtual onde você pode estar presente com pessoas em espaços digitais. E você pode meio que pensar nisso como uma internet incorporada na qual você está dentro, ao invés de apenas olhar. E acreditamos que esta será a sucessora da internet móvel,
ou seja, do computador para o móvel para o metaverso. Então, é a sucessora da internet móvel. Você será capaz de acessar o metaverso de todos os diferentes dispositivos e diferentes níveis de fidelidade, de aplicativos em telefones e PCs até dispositivos de realidade virtual e aumentada imersivos. Dentro do metaverso, você poderá socializar, jogar com amigos, trabalhar, criar e muito mais. Você basicamente será capaz de fazer tudo que você pode fazer na internet hoje, bem como algumas coisas que não fazem sentido na internet de hoje, como dançar. A qualidade definidora do metaverso é a presença, que é essa sensação de que você está realmente lá com outra pessoa em outro lugar. Então, é uma definição bem interessante do que é metaverso para o Mark Zuckerberg. A Microsoft é um pouco mais direta e ela define como um mundo digital persistente. Veja como o tema persistente está sempre envolvido, que está conectado a muitos aspectos do mundo físico, incluindo pessoas, lugares e coisas. O metaverso permite experiências compartilhadas nos mundos físico e digital. Só mais duas aqui. Uma do Matthew Ball, ele vai aparecer bastante, tá? Que o metaverso é uma rede massivamente dimensionada e interoperável. Esse conceito é interessante também, eu vou entrar um pouquinho mais nele no futuro. De mundos virtuais 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com senso individual de presença e com continuidade de dados, como identidade, histórico, direitos, objetos, comunicações e pagamentos. Pagamentos também é interessante. E aí vem o CEO da Tencent, o mesmo que chamou o Matthew Ball de full, e ele foi bem mais direto e eu acho que é o mais abrangente de todos e que define bem. O metaverso é qualquer coisa que realmente torne o mundo virtual mais real e que torne o mundo real mais rico em experiências virtuais. Então dá para ver que cada um tem a sua definição, mas todas elas meio que vão na mesma direção, da persistência, da mistura dos mundos, da interoperabilidade, etc. Então deu para entender um pouquinho o que é o conceito, né? E os proto-metaversos que eu chamei aqui, o que são esses proto-metaversos? Eu acho que são experiências passadas que ajudam a gente a entender as origens e as necessidades do ser humano em criar mundos paralelos. E eles podem muito bem nos ajudar a entender que rumos que a sociedade está tomando. Eu dividi em alguns subtemas aqui, acho que vai ficar mais fácil. Primeiro, socialização. Os mais jovens aqui talvez não se lembrem do Disque Amizade, né? Mas quem tem quase 40 como a gente aqui, provavelmente lembra de todos esses aqui. O que era o Disque Amizade se não era um outro mundo que a gente entrava? O pessoal ligava, tinha os grupos, tinha os canais, você entrava num canal e você começava a conversar pelo telefone com todas as pessoas que estavam lá. Você podia entrar como você mesmo ou você podia entrar como seu avatar, você podia fingir que você era uma outra pessoa e ter conversas ali fingindo que você era uma outra pessoa. Então, o ser humano tem essa necessidade de mundos paralelos, de se distanciar da realidade. E aí, obviamente, com o crescimento da internet, isso aí foi migrando. Aí a gente tinha bate-papo UOL, Mirk, ICQ, MSN Messenger, e hoje em dia a gente tem WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, etc. A gente tem todo mundo das redes sociais aqui para a questão da socialização num mundo virtual, num universo paralelo, digamos assim. No mundo dos jogos, né, talvez seja a indústria mais avançada no tema metaverso, seja o mundo dos jogos, né? Eu particularmente, eu joguei todos esses aqui, tá? SimCity 2000, o que era o SimCity? Você criava novas cidades, você era o prefeito, você era o dono da cidade, você criava o seu próprio mundo ali, você interconectava com outras cidades. Nos mais avançados, você conectava até pela própria internet com outras cidades no SimCity. Então, você criava outros mundos, criava universos paralelos, outros mundos. O The Sims aqui, o que era o The Sims se não era um avatar seu? Eu tinha o Paulo Gitz real e eu criava o Paulo Gitz dentro do The Sims, aí eu arrumava um trabalho, eu arrumava uma diversão, casava, tinha filho, tudo dentro do The Sims. Então já era um distanciamento da realidade, um universo paralelo também, repetindo o tema aqui. Warcraft, o que é Warcraft? É um mundo de orcs, um mundo de fantasia, que basicamente surgiu como um jogo que você jogava sozinho no seu computador, depois você se conectava com outros jogadores via internet, ou eu cheguei a ligar para um amigo para jogar eu contra ele via modem, né? Aquele que fazia o barulhinho. Então, eu conectava com um amigo e jogava com ele. Então, já estava me conectando ali com outro mundo ali, só que com um amigo. Só que o Warcraft ele evoluiu para o World of Warcraft. O que é o World of Warcraft? É o Massive Multiplayer RPG.
Então, é um mundo com milhões de usuários jogando ao mesmo tempo, numa história que não é uma história linear, você pode fazer diversas missões, juntar equipes, conversar e etc., e participar de eventos, etc. Então, foi a evolução natural dos jogos você partir para esse mundo. E aí tem um grande exemplo aqui que desses jogos, desses massive multiplayer online, desses Minecraft e outros jogos de celular da vida, o Grand Theft Auto, o GTA V, foi o jogo de maior sucesso na história. E por quê? Porque ele criou um mundo à parte. Então, dentro do GTA V, você não. Para quem conhece aquele joguinho de roubar carro e etc., só que virou muito mais que isso. É um universo paralelo também, é um mundo à parte. Hoje em dia, dentro do GTA V, você tem até um cassino que você pode apostar dinheiro de verdade. Então, você vai lá com seu bonequinho, você vai lá com seu avatar e joga num cassino valendo dinheiro. Então, é um conceito de universo paralelo, é um conceito de metaverso. No cinema, bom, a humanidade já vem flertando aí com metaverso, com universos paralelos no cinema há muito tempo, né? Exemplos claros aqui é o Matrix, onde muita gente nem sabe que tá, nem tá, que tá no metaverso. O próprio Avatar, esse aqui do Steven Spielberg, que se passa no ano 2045, que é o Ready Player One. Então esse rapaz aqui gostava muito mais de estar no mundo virtual do que no mundo real. E tem esse aqui que pouca gente se lembra, que é o Wall-E, que é interessante que ele tem uma crítica aqui ao estilo de vida, né? Mas a Terra não era mais um lugar habitável, todo mundo vivia numa nave espacial, só que todo mundo vivia sentado numa cadeira, vendo o mundo por meio dessa telinha aqui que ficava na frente da cadeira, e eles se comunicavam, se falavam e se divertiam tudo por aqui, por esse outro universo, tá? Então, o ser humano já vem, né? A humanidade já vem flertando com esses universos paralelos há muito tempo. E tem aqui o que eu chamei do grande exemplo de metaverso, que eu acho que dá para tirar bastante lição dele, que é o Second Life. Para quem não lembra, o Second Life, ele foi lançado em 2003, ele chegou até 1 milhão de usuários, que para a época foi um grande sucesso, mas era algo muito à frente do tempo dele. Ele tinha diversos conceitos, que a gente vê hoje como sendo do metaverso, sendo da nova economia, só que ele só chegou a 1 milhão de usuários, né? Hoje em dia a gente sabe que outras plataformas de mais sucesso têm muito mais usuários hoje em dia. Então ele já tinha o conceito do avatar, então eu tinha o Paulo Gittes do First Life, né, que é esse aqui, e tinha os Paulo Gittes do Second Life, que eu podia andar, podia trabalhar, podia fazer coisas, eu podia ganhar dinheiro, porque ele tinha moeda própria. Olha o conceito de crypto aqui. Ele tinha uma moeda própria, que era o Linden Dollar, que tinha uma cotação contra o dólar, tá? Então ele era negociado, ele tinha um valor de mercado. Ele tinha toda uma socialização lá dentro, ele tinha um conceito de propriedade virtual, diversas empresas montaram lojas, montaram espaços dentro do Second Life. Ele tinha um conceito de geração de conteúdo pelos usuários, que é o User Generated Content, que a gente vai ver que faz parte do metaverso, faz parte do centro do metaverso, essa geração de conteúdo pelos usuários. Ele tinha um ambiente 3D também, por mais rudimentar que fosse, ele tinha um ambiente 3D. Então, eu acho que o grande exemplo, se a gente quiser olhar e saber como vai ser o futuro, não precisa ir muito longe, basta olhar como foi o passado, como foram essas experiências do passado aqui, em especial o Second Life, tá? E atualmente, o que a gente tem? Bom, a gente tem esses expoentes aqui. Fortnite, eu acho que é o jogo de maior sucesso na história, 350 milhões de usuários. Foi dentro do Fortnite que a gente vê os maiores shows da história também. Então teve show do DJ Marshmello, não sei nem quem é, mas teve um show do DJ Marshmello, Ariana Grande, etc. Mais de 10 milhões de pessoas simultaneamente conectadas no show do DJ Marshmello dentro do Fortnite, dentro do jogo. É muito louco pensar nisso, né? Como é que a gente imaginaria isso alguns poucos anos atrás? Mas aconteceu. A gente tem o Minecraft, que é o Fortnite é da Epic, tá? É uma empresa fechada, não dá para investir. Só o Matthew Ball. Minecraft, que é da Microsoft, 141 milhões de usuários. Eu confesso que faz pouco mais de um ano eu baixei o Minecraft, eu não sabia nem o que fazer lá dentro. Mas eu acho que 141 milhões de pessoas sabem o que fazer e usam a plataforma. E é o segundo jogo de maior sucesso na história é o Minecraft, logo atrás do Fortnite, logo à frente do GTA V.
Roblox, que eu vou falar um pouquinho mais lá no final, mas é uma plataforma de criação de jogos. Roblox não é um jogo, é uma plataforma onde as pessoas ou empresas podem criar jogos lá dentro. E aí a gente vai para coisas um pouquinho mais, talvez mais futurísticas e mais abstratas, que é o Decentraland e o Sandbox, onde você pode comprar de fato propriedades, né? O real estate, pode comprar NFTs, pode comprar outras coisas dentro dessa plataforma aqui. Então a gente já vê empresas partindo para dentro do Decentraland, comprando terrenos, colocando lojas, vendendo produtos. Inclusive, teve até um caso de uma bolsa da Gucci, que é a réplica única vendida dentro do Decentraland, foi vendida mais cara do que a original. Então, tem umas coisas meio malucas de se pensar, mas estão acontecendo. E aí, continuando aqui na definição, o que é e o que não é o metaverso. Eu acho muito bom, porque o Matthew Ball colocou aqui bem claro para a gente o que é e o que não é. Eu traduzi para o português aqui para ficar mais fácil. O que não é? Não é um mundo virtual, não é um espaço virtual, não é uma realidade virtual, não é uma economia virtual, não é um jogo, não é uma Disneyland virtual, não é uma nova App Store e não é uma nova plataforma de user-generated content. O metaverso é tudo isso e mais um pouco. Então, o que é o metaverso? É algo persistente, ou seja, ele nunca pausa, nunca termina, é como se fosse o nosso mundo em paralelo. O nosso mundo não pausa, eu não vou conseguir pausar a minha vida e ler os 50 livros que eu queria ler esse ano, eu não consigo pausar. Então ele continua, o metaverso é contínuo, é persistente. Ele é sincronizado e ao vivo, então tudo que está acontecendo lá é ao vivo, ou será, né? Eu falo no presente, mas na verdade deveria falar no futuro. Será sincronizado e ao vivo. Ele não tem limite de usuários, não deveria ter limite de usuários, e ele, porém, apesar de ilimitado, ele tem uma sensação de presença individual. Ou seja, eu estou no show do DJ Marshmello, eu estou no show. Eu consigo ver o show, eu estou lá, eu estou vendo as outras pessoas ao meu redor, eu estou vendo ao vivo. Ele é um novo ecossistema econômico, e aqui tem exemplos muito bons para citar aqui, porque, por exemplo, eu vou falar muito do DJ Marshmello, apesar de não saber quem é, porque é o maior show da história, por número de pessoas assistindo. Mas suponha que todas as pessoas que vão assistir o show do DJ Marshmello, elas tenham que passar ali por uma rua, digamos assim. O seu avatar vai nascer num ponto A e você tem que ir até o ponto B para assistir o show. Quanto vai valer o real estate nessa rua? Então eu posso colocar lá a propaganda da XP, ou eu sou um cara legal que sei fazer camisa, então eu posso colocar uma lojinha que vende camisa. Eu posso alugar o real estate de alguém que comprou aquele real estate virtual, posso alugar e colocar uma loja de camisas. Compre aqui a sua camisa do DJ Marshmello, eu posso vender minha camisa lá, eu posso receber em Bitcoin, eu posso pagar o meu aluguel do espaço com aquele dinheiro que eu recebi, então ele é todo um ecossistema econômico, não é só uma economia virtual, é um novo ecossistema. Ele abrange, obviamente, os mundos digitais e físicos, ele é interoperante entre as diversas plataformas, então, independente de eu estar no óculos, no celular, no Xbox, no PlayStation, no Android, no App Store, eu deveria conseguir acessar o metaverso, e ele é criado e operado por milhões de contribuidores. Esse é o User Generated Content que eu comentei aqui. O metaverso não é o Web 3.0, muito embora os conceitos se misturem. Eles vão se misturando. Então, o que é o Web 3.0? Né? Assim, sendo bem, tem bastante dado aqui no slide, mas o que é o Web 3.0? O que é o Web 1.0? Vamos lá. É a primeira internet, a internet do desktop, que você usa browser para poder navegar pela internet. Basicamente, a internet é baseada em banners que você vê ali embaixo da página e você clica ou não. É a web do e-commerce checkout, então pensa na Amazon, no site da Amazon que você vai entrar, vai ver um produto, vai clicar, vai pagar, vai associar o seu cartão de crédito, etc. E foi a primeira adoção dos consumidores, né, para a internet. E aí você avança para 2.0, já comentei aqui, é o mobile, é o celular, é a economia dos apps, não mais browser, não mais banners, mas são a economia dos aplicativos, né? Aí a gente vê o rise of subscription, né, que são a economia da subscrição. Hoje em dia todo mundo quer o cash flow, o cash flow com certeza da subscription. Recorrente. O recorrente, obrigado. É o Netflix que você assina, é a Apple que te dá uma câmera muito melhor
no celular para você ter uma foto que consome mais espaço dentro do seu cloud, e aí você tem que pagar pelo cloud. Então, está todo mundo atrás do recorrente, do subscription. É a ascensão das plataformas escaláveis, né? Que aí é um Netflix da vida que você consegue escalar para o mundo inteiro, uma produção coreana que vai para o mundo inteiro. É o streaming media, é a economia do sharing, que aí você vai para Uber, Airbnb, etc. Então, isso tudo são conceitos da Web 2.0. O que é a Web 3.0? A Web 3.0 basicamente é a economia do criador, né? O User-Generated Content. E aí você vai ter experiências mais locais, você vai entrar no conceito de anonimidade, anonymity, vou falar em inglês, com o conceito de também de aumentar, melhorar o conceito de privacidade. Então a gente vê os movimentos de Apple e Google limitando o que as empresas podem tirar de dados do pessoal do telefone. Uma internet descentralizada, então isso também faz parte. E aí, como você está criando conteúdo, o usuário está criando conteúdo, você tem uma internet descentralizada. Você tem os conceitos de ESG misturados com internet. Então, esses dias eu fui comprar uma camiseta na H&M, por exemplo, eu tinha uma opção de comprar a mesma camiseta ESG friendly ou não ESG friendly. Não vou falar aqui qual que eu comprei. E aí a gente tem também os conceitos de realidade aumentada e metaverso, que fazem parte desse novo conceito de Web 3.0. Não dá para dizer quem engloba quem. São conceitos diferentes, são conceitos que se misturam, mas não são a mesma coisa. Tá? E aqui uma tabelinha que eu peguei da Jefferies, que eu achei bem legal, de como que as coisas evoluíram. Né? Como é que as coisas eram na internet? Era 2D. E como é que vai ser no metaverso? Vai ser 3D. Então, por exemplo, comprar roupa, você vai ter o seu modelo virtual, o seu avatar, que você vai poder ver girando ele ali, como é que você, ou o Second Life você, ou o seu avatar fica com aquela roupa. A internet era estática, o metaverso é real time. Então, eu posso ver como é que eu fico naquela roupa num dia de sol, eu posso ver como é que eu fico com aquela roupa num dia de chuva, eu posso ver como é que eu fico com aquela roupa se eu engordar 5 quilos. Então, é algo real time, não é estático. A internet era individual, você no computador ou você no celular. O metaverso é uma experiência em grupo. Imagina, por exemplo, que eu quero fazer uma viagem com a minha família para o Grand Canyon. Então, vai ter tudo renderizado, tudo no mundo 3D, pode todo mundo entrar com o óculos, seja lá onde a família estiver, tem um no Canadá, tem um em Aracaju. Então, vai todo mundo entrar no metaverso, vai todo mundo fazer uma viagem em grupo, como se tivesse todo mundo um do lado do outro, e nessa experiência em grupo, não mais individual. A internet era controlada, centralmente controlada, né? A gente tinha o conceito dos gatekeepers. O metaverso é descentralizado, o conteúdo está na mão dos usuários. E aí uma discussão enorme e super atual aqui, que a internet era cartão de crédito, US dollars, reais, e a gente parte para um mundo de Decentralized Finance, ou DeFi, com os conceitos de cripto, com os conceitos de blockchain, NFT, etc., entrando de vez na vida das pessoas com a ascensão do metaverso. O que não é só realidade virtual, ou como a gente chama aqui de realidade estendida. O que é a realidade estendida? É o mix de todas essas realidades, que é a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É o óculos, por exemplo, que deixa você ver as coisas com elementos virtuais lá dentro. Pokémon Go, por exemplo, era a realidade aumentada. Você ia procurando com seu celular e aí você apontava para a rua e tinha um Pokémon ali. Aquilo ali é a realidade aumentada. Snapchat, você põe a língua para fora, essa é a língua do cachorro. Aquilo ali é a realidade aumentada, que usa elementos do mundo real e do virtual misturados. O que é a realidade virtual? É quando você imerge 100% ali dentro de um mundo virtual completamente novo. Isso é a realidade virtual. E tem o Mixed Reality, que aí é um pouco da mistura dos dois. Então, mas todos esses conceitos são o Extended Reality. Não é só isso, o metaverso, tá? O metaverso é uma das formas de entrar, de acessar o metaverso, é o mundo de realidade aumentada ou realidade virtual. Porém, é uma parte importante do metaverso. E aí, aqui, a gente vê que os forecasts, as estimativas de vendas de equipamentos ou óculos de realidade virtual e realidade aumentada, o que foi 4,5 bi
em 2021, as expectativas é que em 2025 seja um mercado de 36 bi de dólar. Então, divididos em 25,6 de realidade aumentada e 10,6 de realidade virtual, mas vê o tamanho do crescimento disso aqui. E quem são os grandes players nesses dois mercados? Bom, realidade virtual, Quest 2, Facebook, 75% do mercado. Eles têm um preço um pouco mais baixo, né, do que os outros. Então, eles dominaram o mercado com 75%. E o realidade aumentada, eles são equipamentos mais caros, obviamente, porque você tem que pegar o mundo virtual, o mundo real, renderizar, colocar os elementos lá dentro, então são equipamentos mais caros, tem um custo maior, portanto, um preço maior. O líder é a Microsoft, mas não por muito, não é tão dominante quanto o Facebook, mas a Microsoft é líder com o HoloLens, 28,8% do mercado. E aí, é moda ou é oportunidade? Bom, como todo mundo sabe, eu virei casaca, né? Eu tô do lado da oportunidade aqui, mas eu recebi uma piada um pouco antes de fazer a primeira apresentação sobre metaverso, eu recebi essa piadinha que eu achei muito boa, porque os termos que eram usados em 2020, né? O multiplayer game, realidade virtual, realidade aumentada, 5G, avatar, eventos digitais, e-commerce, blockchain, em 2021, tudo isso é metaverso. Falou metaverso, você acertou. O que é isso? É metaverso. Então você acertou. Porque é um conceito amplo que engloba tudo isso. E, bom, aqui é o Google Trends do termo metaverso. Então, quantas pessoas estão pesquisando sobre metaverso no Google. Esse pulo aqui é quando o Facebook mudou de nome para Meta Platforms. O interesse pelo tema aumentou demais e se manteve alto. Então, o interesse se mantém alto. E aqui do lado direito são as menções ao termo metaverso nos calls de resultado das empresas, aqui dos Estados Unidos, tá? Então, o que no segundo trimestre de 2020 foi um total de uma menção, e eu não sei qual foi, não sei se foi Facebook, mas eu não sei quem foi que falou de metaverso aqui no segundo TRI de 2020, foram 449 menções a metaverso no terceiro TRI de 2021. Então, tá na moda? Com certeza tá na moda. Mas tem oportunidade? Vamos ver. Eu vou trazer algumas análises aqui para ver se eu convenço vocês que tem uma oportunidade aqui. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai analisar uma nova indústria, um novo negócio, né, um negócio nascente. Primeiro passo, analisar o TAM. O que é o TAM? É o Total Addressable Market, ou o mercado potencial desse negócio. Esse aqui foi um dos mais conservadores que eu achei, que é o da Bernstein. E eles fazem um disclosure de que é um estudo conservador. Eles levam em consideração, basicamente, os investimentos, e não muito o mercado potencial, mas eles olham mais pelo lado dos investimentos. E eles olham as seguintes indústrias. Eles olham semicondutores, indústria de ads, né, de propaganda, a indústria de telefones móveis, a indústria de PC, a indústria de infraestrutura, software, aplicativos e gaming. Então, olhando essas aqui que eles consideram as indústrias núcleo, né, o núcleo do que pode vir a ser o metaverso, eles chegam num total addressable market em termos de receita anual de 2 trilhões de dólares. Tá? Ele deixa bem claro que ele não considera e-commerce, ele não considera mídia e ele não considera pagamentos, que é uma indústria bem grande. Tá? Outro estudo, Morgan Stanley. Aí ele já é um pouco mais abrangente e ele já inclui outras indústrias que são muito maiores, como a indústria de varejo, retail aqui, e a indústria de real estate, né, a indústria imobiliária. O TAM para eles, né, seria algo em torno de 8,3 tri de dólar. Isso em termos de receita anual. Então, um mercado muito grande. A gente vê aqui que retail e real estate são muito grandes nessa conta deles. Mas, se a gente parar para pensar, em real estate, no mercado imobiliário, aqui em Miami tem vários exemplos de gente que vendeu casa, vendeu imóvel sem visitação física. Então, o cliente, seja da Califórnia, Nova York ou outros estados, olhou a casa pelo celular, até porque tinha uma restrição de viagem, tinha uma restrição de locomoção e de contato por conta da pandemia. A pessoa olhou ali por FaceTime, por WhatsApp Vídeo, olhou, gostou, viu as especificações, fez o bid, comprou casa sem visitar fisicamente. Isso com a tecnologia não muito avançada que a gente tem hoje. Imagina se, por meio de realidade aumentada ou realidade virtual, você consiga visitar a casa, entrar, andar pelos cômodos, como seria num dia de chuva, como seria num dia de sol, como é que é no verão, como é que é no inverno. Então, todas essas informações de clima e de renderização do espaço da casa poderiam estar
armazenadas, e a visitação poderia ser feita via metaverso. Retail, né, varejo, pô, uma roupa, a gente já tem alguns exemplos de realidade aumentada nisso aí. A gente já consegue comprar roupa e experimentar, por mais rudimentar que seja hoje, consegue experimentar uma roupa ou um óculos com realidade aumentada. Maquiagem, eu não saberia dizer, mas parece que tem um mercado bom de maquiagem aí, que as mulheres já conseguem experimentar maquiagem com realidade aumentada. Então, são indústrias potenciais do metaverso que tem um mercado potencial muito, 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 muito grande. Esse aqui é um pouco menos detalhada, é uma sensibilidade da Goldman, que coincidentemente chegou num resultado muito próximo do Morgan Stanley por outro meio completamente diferente. Ele colocou aqui uma sensibilidade entre o percentual da economia digital, que hoje em dia é 15% do PIB, ele colocou o percentual dessa economia digital muito mais propensa a migrar para o metaverso, o percentual que vai migrar, e o quanto vai aumentar esse mercado potencial. Então, aqui nos casos mais extremos, ele coloca algo como 3,75 tri, e no outro extremo ele coloca 12,5 tri, mas o cenário base dele aqui está muito próximo do que eu mostrei no Morgan Stanley ali, está entre 7 e 9 tri, com o meio aqui sendo 8 tri, muito parecido com o que o Morgan Stanley tinha planejado, né? Tinha chegado. Beleza, eu tenho a origem, tenho a definição, eu tenho o que é, o que não é, eu tenho o total addressable market, tenho tudo isso, mas como é que a gente chega numa tese de investimento? Aqui é a parte mais divertida, e espero que vocês não estejam muito cansados agora, mas a parte divertida é essa. Eu coloquei aqui que para elaborar uma tese de investimento, você precisa saber as suas certezas e saber as suas dúvidas. E tem muito mais dúvidas do que certeza agora, nesse momento. Nas dúvidas, quem serão os ganhadores e os perdedores? A gente não sabe. É o Facebook que vai ganhar, ele que vai dominar tudo? A gente não sabe. Claramente ele foi um first mover, ele foi um dos primeiros a se mexer e está investindo bastante. Mas não dá para saber que é ele que vai ganhar, ele que vai abocanhar boa parte desse mercado. A gente não sabe o timing, ano que vem, é esse ano, é daqui a 10 anos, faz muita diferença para quem vai ganhar dinheiro ou não. O Facebook falou que vai investir 10 bi de dólares na Reality Labs, que é a divisão deles que faz o óculos e que pensa nessas soluções de metaverso. E por quanto tempo ele vai investir 10 bi, 15 bi, 20 bi, até conseguir retorno? Então faz muita diferença o timing. E tem também os unknowns, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente tem coisas que a gente sabe que não sabe, mas tem coisas que a gente nem sabe que não sabe. Então, pode vir muitas coisas. Eu gosto de citar muito o exemplo aqui do quem imaginaria, lá no advento da internet, quando a internet começou, quem imaginaria que a indústria da música seria completamente transformada pela internet? Ou seja, ninguém compra CD, disco e etc. Todo mundo baixa MP3 ou tem Spotify, ou etc. Foi completamente disrupted. Eu acho que ninguém previu isso naquele começo. Então são o que a gente não sabe, que a gente não sabe ainda. A única certeza que a gente tem é que o metaverso pode, deve e irá causar muita disrupção em diversas indústrias. E para isso vai exigir muito investimento. Facebook, por exemplo, 10 bi. Outras empresas, a Nvidia está investindo muito. Outras empresas estão investindo bastante também. Inclusive, os investimentos podem ser compra de outras empresas. É uma das teses de investimento também, a possibilidade de M&A. Aqui do lado direito é só um diagrama que eu achei interessante. Quem são os enablers, né? Quem é que faz o metaverso acontecer? No mundo digital, inteligência artificial, a realidade virtual ou aumentada, é o avatar, né? O digital twin, o seu gêmeo digital, o seu avatar, é a identidade digital, é a moeda virtual, cripto, etc. Isso tudo no mundo digital. No mundo físico, são sensores, é a realidade aumentada, é a internet das coisas, são todas as coisas ligadas na internet para que a gente possa interagir com elas, e são os robôs. E aqui no meio, quais são as atividades que podem ser mais impactadas por esses dois mundos se juntando, né, se fundindo? Socialização, entretenimento, educação, trabalho. Socialização, imagina que a gente não vai ter essa reunião via Zoom daqui a alguns anos, vai todo mundo entrar numa sala, todo mundo andando, todo mundo podendo se olhar, podendo interagir num mundo 3D.
dating, por exemplo, Tinder. Imagina o Tinder levado para o mundo 3D, para o mundo virtual. Acho que seria uma experiência bem, bem diferente. Entretenimento, show do Marshmello no Fortnite. Isso tende a evoluir cada vez mais, já é uma realidade. Educação, esse aqui eu acho bastante interessante. É uma indústria pouco penetrada digitalmente hoje, apesar do ensino à distância, mas ainda é pouco penetrada digitalmente, mas que pode ter laboratórios virtuais, etc. Um monte de coisa pode ser feita dentro do metaverso, disseminando conhecimento, disseminando oportunidades para todos os lugares do mundo. Interessante. E aí trabalho, né? Trabalho, a Microsoft já tem uma solução via Teams que a gente já pode se conectar de uma forma mais presencial e etc. E tende a ser cada vez mais uma realidade com o trabalho remoto. Outra tese de investimento, que aí é do Matthew Ball, de novo, e ele divide em 8 categorias. Então, a gente pode olhar os enablers novamente, né? Ou seja, quem é que faz acontecer o metaverso. E aí, em primeiro lugar, hardware, ou seja, óculos de realidade virtual, realidade aumentada, celulares, wearables, que é a roupa com todos os sensores para imitar os seus movimentos, sem os próprios sensores, câmeras, tudo que você imaginar que possa trazer o mundo real para o virtual faz parte desses hardwares aí, medidores de temperatura, etc. Então, uma série de coisas fazem parte da categoria hardware. Compute, aqui não é o computador em si, é a capacidade computacional. A gente não tem nem o mínimo de capacidade computacional hoje para processar o que o metaverso quer ser, que é replicar o mundo real no virtual, renderizar casas, clima e etc., colocar tudo isso dentro do mundo virtual. Isso exige um poder computacional muito grande. A gente não tem capacidade computacional ainda, apesar do advento do cloud computing, apesar dos servidores gigantes da Amazon, da Microsoft, do Google, etc. Não tem, não dá. Vai ser feito muito investimento nessa parte de computing. Networking também. Então, imagina que para você processar no cloud, você precisa mandar a informação, né? Então, eu tô filmando aqui, eu quero que a minha casa seja renderizada e colocada no metaverso. O meu celular não vai ter capacidade de fazer isso aí. Então, eu vou ter que mandar toda essa informação para o cloud computing, para a Amazon, para o Google, para processar isso aí para mim, e vai exigir uma conexão, uma rede muito alta. Então, a gente não tem também capacidade de rede para as aspirações do metaverso. Então, vai ter que ter muito investimento em rede. Plataformas virtuais, e aí são novos mundos a serem explorados. Hoje em dia a gente tem várias, o Roblox é o GTA V é outro, isso são plataformas, isso tudo tem que ser integrado de alguma forma nesse metaverso. Ferramentas e padrões intercambiáveis, isso aqui é bem legal, porque isso aqui é a língua comum. Qual vai ser a língua comum? Se eu tenho um Xbox, eu tenho um PlayStation, eu não quero acessar só aquele ambiente, eu quero acessar tudo. Então vai ter que ter uma língua comum entre todas essas plataformas virtuais, entre todos esses sistemas. Pagamentos, e aqui cripto, blockchain, etc. Acho que esse assunto tem especialistas melhores que eu, se brincar até aqui na plateia. Formas de pagamento, conteúdo, e aqui desde empresas até artesãos eu coloquei aqui, então qualquer pessoa pode gerar conteúdo e colocar no metaverso, não tem mais barreira, não tem mais limite para a quantidade de conteúdo que você pode gerar e colocar na internet, não vai ser diferente no metaverso. E tudo isso é permeado pelo comportamento dos usuários, dos consumidores, que é obviamente o que vai motivar tudo isso. O Facebook, se ele perceber que não tem engajamento de usuário, ele vai abandonar, ele vai declarar aquilo lá custo afundado e não vai mais fazer. Ele vai focar em outra coisa que dê dinheiro. Então, tudo isso que a gente falou até agora é permeado pelo comportamento do usuário. Outra forma de ver é olhar por indústria. Esse aqui é um estudo da Goldman Sachs também, e aí ele coloca aqui por indústria, e aqui a gente vai dividindo. A indústria da música já é 31% de penetração digital. É um total addressable market de 68 bi. Show do DJ Marshmello. Não vai ser mais eu assistindo no YouTube, vou ser eu entrando no mundo 3D do show do DJ Marshmello. Isso, a indústria da música vai ser disrupted pelo metaverso. Retail, já comentei aqui várias vezes, você vai poder ter roupas virtuais e provar no seu avatar antes de comprar, ou comprar a própria roupa para o seu avatar, e aí, como tem o caso da bolsa da Gucci, etc.
Educação, super pouco penetrado, 5% de penetração digital, laboratórios virtuais, field trips, né? Viagem, eu quero visitar a Estátua da Liberdade. Você não precisa ir para Nova York, você pode fazer uma experiência tão boa quanto no metaverso. Então, uma série de coisas em educação, e o próprio mundo de advertising, que já é super digitalmente penetrado aqui, mas imagina, por exemplo, um billboard, né, um outdoor da XP no show do DJ Marshmello. Quanto que vale um billboard desse aí? Talvez valha mais do que um anúncio no Super Bowl, não sei. É o usuário, são as empresas que compram que vão precificar isso aí. Uma outra forma de ver, essa aqui eu peguei da Bernstein, que é uma outra casa de research também, é você olhar por companhia, e aqui basicamente ele foca nas Big Tech, tá? Por companhia, em que categoria que ela está presente. Eu vou pegar um exemplo aqui só para não ficar muito maçante, mas, por exemplo, a Microsoft. Ela está investindo em network, ela está investindo em rede, em transmissão de dados? Não. Na verdade, quem está investindo nisso aqui é talvez a Amazon, talvez o Google, aqui não, mas o Google tem Google Fiber, então talvez o Google, mas basicamente as empresas as telcos, né? AT&T da vida, Verizon, etc. Essas empresas que estão investindo em capacidade de network. A Microsoft investe em semicondutores? Não, não investe. Ela investe em hardware? Investe. Ela tem o óculos, ela tem os computadores, ela tentou fazer celular, não conseguiu, mas ela investe em hardware. Ela investe em infrastructure as a service, que é a computação na nuvem? Sim, investe, tem o Azure. Ela investe em sistema operacional? Vai ser necessário um sistema operacional para acessar o metaverso? Sim, ela tem o Windows. Ela investe em software as a service e aplicativos? Sim. O Office, por exemplo, é um software as a service. Ela tem outros, mas o Office é só um exemplo. Então, você vai olhando cada uma das empresas como que ela está exposta a esse novo tema metaverso e vai escolhendo ali quem que você quer ter na carteira, quem você não quer. Mas essa é uma tabela interessante de se olhar. Bom, em forma de se investir. Primeiro, a forma mais fácil, mais barata, talvez não a melhor, é o ETF. Existe um ETF de metaverso. A última vez que eu fiz a apresentação, ele era Meta, mas ele mudou de nome, ele é o METV agora. Deve ter dado algum problema, mas ele virou o METV. Ele trade aqui fora, trade na Nasdaq, bolsa de New York Exchange, etc. Mas é o Round Hill Ball, né? Tem o nome do ball aqui, Metaverse. É aquele que eu comentei que o Matthew Ball fez o índice, etc. Então, estão aqui algumas das empresas super expostas a metaverso que compõem o índice. NVIDIA, Facebook, eu não consigo chamar de meta platform ainda. Roblox, Microsoft, Unity Software, Snapchat, Autodesk, Apple, Sea Limited, Amazon. Então, são todas essas empresas que fazem parte desse ETF. Tá? É uma forma simples, talvez não a melhor, de investir no universo do metaverso. E por que talvez não seja melhor? Eu acho que tem uma concentração, eu tenho certeza que ele tem uma concentração muito alta nas Big Tech. Apesar de ter outros, apesar de ter Roblox, apesar de ter Unity Software, que são duas que eu gosto, ele tem uma concentração muito alta nas Big Tech. E qual o problema de investir nas Big Tech? Como tudo na vida, tem prós e contras. As Big Tech, elas têm, obviamente, maior capacidade de investimento, ou seja, quem tem capacidade de pegar 10 bi de dólar e investir no ano é o Facebook, a Amazon, o Google, são esses caras que têm essa capacidade de investimento. Então, obviamente, elas estão no front, elas estão no state of the art ali, porque elas têm capacidade de investimento. Elas têm outras linhas de negócio, então você não está dando all-in, você não está apostando todas as suas fichas no metaverso, então ela tem outras linhas de negócio, e, portanto, tem um menor risco, por ela ter outras linhas de negócio. O contra é que você não está pegando a exposição que você quer ao tema específico. Você está comprando no Facebook, você não está comprando metaverso, está comprando empresa de ads, está comprando empresa de propaganda. Você não está comprando metaverso ainda, mas por enquanto você está comprando uma empresa de ads e de rede social. E talvez por isso elas tenham um menor upside, um retorno potencial menor. Por outro lado, se você pegar as empresas de nicho, quando você vai pegar uma empresa super focada nesse tema, no metaverso, você vai ter uma exposição direta ao tema, é fato. Você provavelmente vai ter um maior upside. Você não vai ter a diversificação que você teria nas Big Tech. Você vai ter a exposição direta e na lata ali ao metaverso. E aí isso traz os contras. Você tem maior risco, maior volatilidade e você tem uma maior chance de errar o cavalo. Faltou fecha aspas aqui. Mas você tem uma maior chance de errar o cavalo. Eu posso achar que Snapchat é a empresa do futuro de realidade aumentada, como eu acho, mas eu posso estar errado.
E se eu tiver errado, a empresa tem muito mais downside, vai cair muito mais. Mas se eu tiver certo, provavelmente ela vai subir muito, ou ela vai ser comprada por alguém por um preço exorbitante, porque provavelmente alguma dessas big tech que achar que ficou para trás nesse mundo de realidade aumentada, vai lá e vai comprar alguém que já faz. Pode ser o Snapchat, pode ser outra, obviamente. Mas esses são os prós e contras de estar em big tech e empresas de nicho. No ETF você vai ter muito mais exposição a big tech. Eu separei aqui uma tabelinha com alguns nomes selecionados. Não deve estar muito legal de ver, deve estar pequeno a fonte aí, mas aqui basicamente eu ordenei por valor de mercado e separei aqui quem são as grandes e quem são as pequenas, né? Entre aspas. Se você pegar a Apple, Microsoft, a Amazon, Meta, Nvidia e Qualcomm, coloquei Qualcomm aqui por um motivo que eu já mostro, elas têm uma volatilidade menor e um retorno potencial em média menor do que as de nicho. Então a volatilidade dessas empresas de nicho aqui, algumas delas mais de 100. Então a volatilidade bem alta, tem que ter estômago para ter uma empresa dessa. Mas, por outro lado, elas têm retornos potenciais, aqui eu estou usando o consenso da Bloomberg, também em média maiores. Por exemplo, uma C-Limited, que caiu em um ano 52%, é bom lembrar, ainda tem um upside esperado pelos analistas da Bloomberg de 142%. Então, é o trade-off entre retorno esperado, volatilidade, natureza do negócio e o retorno esperado. Né? Então, aqui alguns exemplos de empresas e como elas se diferenciam entre Big Tech e empresas de nicho. Tá? E aí, falando um pouquinho das empresas, e aí já finalizando, vou falar rapidinho de 6 empresas, mas bem rápido mesmo, para poder abrir para perguntas. Na apresentação que eu fiz algumas semanas atrás, a gente colocou uma nota estruturada dos nossos clientes aí dos Estados Unidos devem ter recebido a apresentação da nota estruturada, que eram 2 notas, cada uma com 3, uma mais focada em Big Tech, uma mais focada em empresas de nicho, então as duas tinham perfis bem diferentes. Mas aí falando um pouquinho aqui, bom, a primeira e mais óbvia de todas é o Facebook, está liderando, mudou o nome, está investindo bastante, são líderes de market share aqui nos óculos de realidade virtual, que está o avatar do Mark Zuckerberg, é mais simpático do que ao vivo. Mas a empresa mais óbvia para se pensar quando se fala em metaverso é o Facebook, ou Meta Platforms, tá? A empresa que, colocando aqui, caiu bastante no último resultado, o resultado desapontou os analistas, colocaram um pouco da culpa nas regras de privacidade da Apple, mas tem uma incerteza que eu falei ali com relação ao timing, né? Estão investindo pesado, estão investindo muito no metaverso, mas quando vai vir a receita? Quando vai vir o retorno do investimento? Então, o mercado ficou um pouquinho assustado, mas é uma empresa que ainda é uma empresa de ads, tá? Então, se você for olhar analisar o Facebook, você vai ter que ver quanto vale o Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Ainda não é uma empresa que negocia como nicho de metaverso. Talvez no futuro seja. Microsoft, e aqui é uma das minhas favoritas, tá? Eu acho que a Microsoft, ela entrega muito bem no que ela se propõe a fazer e ela tem feito umas aventuras no metaverso que foram muito bem sucedidas. Por exemplo, o Minecraft, que eu não sei explicar o que acontece dentro do jogo, mas a gente viu lá que tem mais de 100 milhões de usuários monetizados. Então, bem interessante o caso da Microsoft no Minecraft. Eles têm um pezinho em gaming, que é o Xbox, então eles têm uma presença em gaming muito forte, que eles, inclusive, aumentaram, ou estão prestes a aumentar, porque eles propuseram a aquisição da Activision Blizzard, que faz o World of Warcraft. Eu comentei do World of Warcraft no passado, eles se propuseram a comprar, não finalizaram ainda, mas se propuseram a comprar a Activision Blizzard. Eu achei uma compra sensacional. A Activision Blizzard estava muito barata por problemas reputacionais com o CEO, então ela estava com esses problemas digamos assim, comportamento do CEO, e estava negociando muito barata por isso, porque estava se dando um desconto para uma saída de CEO, etc. A Microsoft foi lá e fez uma proposta para a empresa. A gente espera que finalize o deal ainda esse semestre. Mas foi uma aquisição espetacular da Microsoft, essa da Activision. E eles, obviamente, são líderes de market share nos óculos de realidade aumentada. Dá para ver aqui que é bem diferente do de realidade virtual, que fecha tudo, né?
Aqui é um óculos que você de fato consegue ver o mundo e ele vai incluir hologramas e etc. dentro da sua visão. Praticamente estável aqui nos últimos meses o preço da ação, subiu bem aqui nos últimos 5 anos, com razão, tá? A empresa entregou crescimento de lucro muito forte, crescimento de EBITDA forte, então subiu com razão, tá? Qualcomm, por que eu coloquei Qualcomm? Qualcomm não é necessariamente uma Big Tech, é uma empresa talvez não tão sexy quanto as outras, é uma empresa de hardware, ela faz chips. Agora eu coloquei aqui os dois principais óculos de realidade virtual e peguei as especificações de cada um aqui, tá? Facebook, que é o líder de market share, e HTC, que também é um outro concorrente. Olha quem é o chip dos dois óculos, tá? Qualcomm. E olha quem que é o chip do HoloLens da Microsoft. Qualcomm. Então, é uma empresa que está super exposta a esse tema, indiretamente, fazendo chips que claramente têm um diferencial competitivo, dado que os principais players usam o chip da Qualcomm. Então, é uma empresa que está indiretamente exposta ao crescimento de vendas de óculos de realidade virtual, realidade aumentada, que são o principal meio de acesso do metaverso. Então, é assim que a gente vai meio que tentando ir puxando o fio e achar uma boa tese de investimento. É uma empresa que não está muito cara, tá? 13 vezes PI, não é uma empresa muito cara. Obviamente subiu bem aqui nos últimos 5 anos, muito também precificando esse crescimento, mas ainda não negocia com múltiplos muito caros. Uma empresa que cresce receita, que cresce EBITDA e mostra crescimento sólido. E aí os players mais de nicho, Snapchat, eu comentei aqui, eles são líderes em realidade aumentada, eles foram dos primeiros a fazer aquelas lentes, né, que você faz a carinha do cachorro, faz a carinha com óculos, faz não sei o quê, então eles são muito ativos nisso aí. É uma rede social também, é uma rede social difícil de entender para quem é mais velho também, que tem quase 40, entra lá, não sabe fazer direito, mas eles têm uma plataforma de desenvolvimento pelo usuário que é muito interessante. Então, ele tem esse conceito de User-Generated Content. Então, ele tem o Lens Studio, que pessoas e empresas conseguem desenvolver lá. Aquela história que eu falei da maquiagem pode ser desenvolvida dentro do Snapchat. A mulher vai entrar lá, vai colocar, vai provar uma maquiagem real time, com a imagem dela, com a câmera do celular dela e etc. Então, eles têm mais de 250 mil criadores de lentes, mais de 2,5 milhões de lentes, tá? E mais de 3,5 tri de visualizações dos snaps, né? Dos stories do Snapchat. Não sei como chama exatamente dentro do Snapchat. Empresa que cresce bastante, tá? A receita em 2019 é 1,2 bi, 2021 foi 2,5 bi. Estava sofrendo bastante junto com as outras empresas do setor, tá? E depois do último resultado subiu bem, tá? Eles falaram que eles conseguiram contornar muito bem a questão da privacidade da Apple e reportaram o primeiro trimestre de lucro da história da companhia. Então, é uma mudança de paradigma para uma empresa dessas reportar lucro. Roblox, como eu comentei no começo, é uma plataforma de desenvolvimento de games, então eles têm mais de 9,5 milhões de desenvolvedores dentro da plataforma, mais de 24 milhões de experiências, ou seja, cada jogo é uma experiência, 73 bilhões de horas acumuladas dentro da plataforma, e eles pagaram quase $1 bi já de developer earnings, então ele remunera quem desenvolve jogos dentro do Roblox. É um conceito bem interessante. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma notícia do New York Times falando do Roblox, e aí ele não coloca o logo do Roblox, ele escolheu um jogo do Roblox, dentre as 24 milhões de experiência, ele escolheu o Jailbreak. Então, tem milhões de jogos dentro do Roblox, e é um mundo paralelo, um universo paralelo, onde as pessoas podem desenvolver e jogar dentro do mundo Roblox. E por último aqui, a Unity Software, que é uma empresa de desenvolvimento. Essa estatística para mim aqui é a principal, na minha opinião. O que a Unity Software faz? Você desenvolve na plataforma da Unity e você distribui multiplataformas o seu app, o seu jogo, o que quer que você desenvolva lá dentro. Por que isso é interessante? Porque você não precisa ter o desenvolvedor de
Android, você não precisa ter o desenvolvedor de Apple, você não precisa ter o desenvolvedor de Windows, você não precisa ter o desenvolvedor de Facebook Operating System, você não precisa ter o desenvolvedor da Gradiente, você não precisa ter um desenvolvedor para cada plataforma, você desenvolve dentro da Unity e ele tem os protocolos, ele tem a língua comum com as outras plataformas para você poder distribuir em tudo. Então, 71% dos 1.000 jogos, dos top 1.000 jogos baixados foram desenvolvidos dentro da Unity Software. Então, lembra que eu falei da interoperabilidade, da língua comum? Essa é uma empresa que tem uma vantagem competitiva aí dentro dessa língua comum, dentro desse novo mundo de interoperabilidade e que tudo funcione dentro de um novo universo, de um novo metaverso. Empresa que cresce bastante também aqui, 2019, 500 mi, quase 1 bi em 2020, 1,1 bi de dólar de receita em 2021. Então, também é uma empresa que cresce, também sofreu bastante aqui com a queda recente dessas empresas de maior PI, né, dessas empresas de maior múltiplo, mas ainda é uma empresa que me parece um ótimo cavalo para surfar esse mundo, esse novo universo chamado de metaverso. E fico por aqui, pessoal. Foi longa, estou com sede, queria abrir para perguntas. Só para finalizar, o que você tem visto mais de fluxo? Você tem visto mais... É óbvio que as Big Techs, elas acabam sendo um caminho mais natural, né? A gente sempre viu mais fluxo para elas, mas o que você tem mais visto? Você tem visto um interesse maior, assim, dos clientes, de fato, transacionando, né, as ações das empresas mais de nicho, ou você ainda está vendo as ordens vindo muito mais para as Big Techs, e obviamente que as Big Techs não necessariamente é por causa do metaverso, né? É difícil separar o que vem por conta de metaverso e o que não vem. No começo da queda, a maioria dessas empresas, não só as relacionadas a metaverso, mas a maioria dessas empresas de múltiplos muito altos caíram nos últimos meses. Desde de que o Fed começou a ser mais incisivo no aumento de taxa de juros, essas empresas de PI maior, de múltiplos maiores, começaram a cair. No começo da queda, a gente viu bastante fluxo, o pessoal tentando, como a gente fala aqui, pegar a faca caindo. Agora estabilizou um pouco. Eu acho que tem ido um fluxo muito mais para tech, para Big Tech, do que para essas empresas. Mas eu ainda acho que vale. Eu ainda acho que é um grande investimento a longo prazo. Obviamente, a volatilidade é alta. Não tenha dúvida que a volatilidade é alta e continuará alta, especialmente porque o Fed vai aumentar juros. Porém, qual que é a diferença no valuation de uma empresa que cresce 50% ao ano com um juros de 1, um juros de 2, ou um juros de 0, um juros de 1? Se a empresa continuar crescendo, daqui a 2, 3 anos, não vai fazer diferença nenhuma. Mas de fato a gente viu o fluxo, bastante gente machucada que entrou no high, que ganhou muito dinheiro, que depois viu esse patrimônio cair, então cessou um pouco esse fluxo e voltou para as Big Tech pelo risco menor. Mas assim, eu acho que obviamente com parcimônia, um percentual da carteira, eu acredito que tem que ter nesse mercado. E não faria all-in, tá? Não é que eu vou escolher uma Snapchat da vida e vou colocar todo o meu investimento de metaverso nela. Não, coloca um pouco em Facebook, coloca um pouco em Amazon, coloca um pouco em Google, coloca um pouco em Roblox, coloca um pouco em Unity, coloca um pouco em Snapchat. Estar exposto ao tema. Obviamente, fazer um balanceamento pela volatilidade de cada papel, acho que faz bem para a carteira e faz bem para o coração. Deixa eu pegar esse gancho aí, Gitz. Pô, primeiro foi ótimo, cara, obrigado. Pelo que você falou, assim, parece um pouco da gente olhar para a internet há 20, 25, 30 anos atrás, né? Terreno fértil, pô, muita gente, para quem, né, tá nos 40 aí ou mais, lembra, pô, você tinha 5, 6 buscadores, e-mail você tinha mais um monte, esse tipo de coisa, e acabou o negócio consolidando para winner takes all, né? Você teve uma ferramenta de busca que foi a vitoriosa, você teve um e-mail que se consolidou, enfim. Em que estágio você acha que a gente está, né, especificamente do tema metaverso, fazendo essa comparação?
Faz sentido também o que eu falei, não? Faz sentido pelo fato de ser uma indústria nascente, sim. O que eu acho que é diferente, e muito diferente, é o seguinte: quem eram as grandes empresas naquela época? Era uma Exxon, uma Xerox, eram empresas de não tecnologia. Hoje, as grandes empresas do mundo são Amazon, Apple, Facebook, Nvidia, Google e etc. Essas empresas têm muita capacidade de investimento e capacidade de comprar outras empresas. Então, muita gente que ficou pelo caminho na época da internet ficou não porque a ideia era ruim, não porque o modelo de negócio era ruim, ficou porque faltou investimento. Faltou investimento. Veio a crise, estourou a bolha, ninguém queria mais investir, ninguém queria mais dar dinheiro para essas empresas, elas não conseguiam se financiar no mercado de capitais, elas quebraram. Eu acho que vai ter uma mortalidade muito menor agora, porque essas empresas elas têm um capital intelectual, elas têm mercados de nicho, elas têm mercados potenciais. O Snapchat não deu certo como rede social. Beleza, ele tem uma tecnologia de lente de realidade aumentada que vai fazer sentido para alguma empresa. E alguém que ficou para trás, a Apple ficou para trás da Microsoft no óculos, cara, eu vou comprar Snapchat, vou desenvolver o meu óculos e vou colocar o aplicativo do Snapchat dentro do meu. Entendeu? Então, é um ambiente diferente. É um ambiente onde tem dinheiro sobrando para investimento nesse tipo de coisa. Então, tem paralelos? Tem. Uma indústria nascente, pode revolucionar, etc, etc e tal. Mas a gente tem esse componente das Big Tech hoje dominando o mundo, tendo muito dinheiro barato, que muda um pouco o cenário. Faveri, você que olha o big picture aí, né? Assim, montando as carteiras, né? O que vocês têm recomendado do ponto de vista de asset allocation, né? Assim, de estruturar a alocação em classes de ativos. A gente coloca isso na caixinha de alternativos. Como é que você encara isso na tua função de portfólio manager? Eu acho que a gente encara dentro da renda variável mesmo. Acho que a gente não pensa como uma... A gente já chegou a discutir, né, Gitz, em algum momento do passado, ter um pedacinho da carteira que seriam os temáticos, né? A gente acabou não seguindo por esse caminho, então a gente tem pensado mais na renda variável, mas acho que faz sentido, até para pegar outros temas, né? Acho que no passado, cannabis foi um tema, aging population é um outro tema, essa parte de energia verde é um outro tema, enfim, acho que tem vários temas que, de repente, dá para você montar um pedacinho da carteira, 5%, 10% da carteira, e ter exposição a cada um deles através de várias vertentes. Mas hoje a gente não tem essa separação no portfólio. A gente tem, sim, uma preferência no momento atual, né, como o Gitz comentou, pelas empresas maiores, né, até pelo momento que a gente está vivendo, que é um momento de ciclo de aumento de juros, né, Então, acho que a gente acaba protegendo um pouquinho mais o portfólio nesse sentido. Mas, da mesma forma, como o Gitz comentou, acho que para aqueles clientes que têm o perfil, né, que têm estômago, né, que conseguem aceitar uma volatilidade maior, acho que o upside é muito maior nas empresas de nicho, como ele comentou. Então, assim, Edu, sendo super honesto, depende muito do perfil do cliente, mas, em linhas gerais, a gente tem focado um pouquinho mais nas maiores. Não, e aí, assim, pegar a opinião dos dois, né? Porque é um movimento curioso, né? Você pega, assim, você tem hoje as FAANGs, né, cara? Face, Amazon, Apple, Microsoft e Google, que tem uma geração de caixa boçal, né? Assim, os caras estão montados uma pilha de caixa, e você pega, sabe, o caso da Amazon, por exemplo, né? Que começou com e-commerce, hoje, né, a AWS é uma linha de receita super importante, né? A capacidade que esses caras têm de, para usar o termo da moda, né, pivotar também, né? Mas assim, de reposicionar o seu modelo de negócio, né, e mirar o canhão para o outro lado também é fantástica, né? Sem dúvida. Esse exemplo da Amazon é muito bom, né? Porque a Amazon são 3 empresas hoje. Uma empresa de e-commerce, uma empresa de cloud computing e uma empresa de logística. São 3 empresas.
Quem dá dinheiro para a Amazon hoje é o Cloud Computing, é o AWS. Os outros dois business, eles ainda vão dar dinheiro. Ainda vão dar dinheiro em algum momento. Mas não são business super rentáveis. Só que quem compete? Quem consegue competir com a Amazon com essa capacidade de geração de caixa? Mas também são business que eles têm muita sinergia, né? Porque o teu e-commerce tá muito grande, os teus sellers têm que vir e disponibilizar, e aí eles consomem a AWS por outro lado, então acaba que vira um negócio quase que economia circular, né? Vira um grande ecossistema que ele resolve o problema de cliente e B2C, B2B ao mesmo tempo, né? Exatamente. E quando esses vendedores começarem a usar o metaverso, quanto de capacidade computacional eles vão precisar? E aí, quem vai oferecer capacidade computacional para processar a realidade virtual ali para a Amazon vender a maquiagem, etc. Ela vai cobrar por isso. Essas empresas, elas têm, de fato, essa capacidade de investimento e de pivotar, como você falou. Não precisa necessariamente pivotar, né? Você pode simplesmente abrir uma outra linha de negócio, as outras vão continuar ali super sólidas, gerando caixa, você consegue fazer outra linha de negócio. Felizmente, o Jeff Bezos foi fazer foguete numa outra empresa, não colocou embaixo da Amazon. Mas poderia colocar embaixo da Amazon.